Você está prestes a descobrir porque nenhum exército na história da humanidade conseguiu imitar as legiões romanas. Eles tentaram copiar a armadura, copiar a formação, copiar o grito de guerra, mas falharam. Todos. Porque o que fazia uma legião não era o escudo, era o sangue que pulsava por trás dele. Roma criou não apenas soldados, mas uma máquina viva, fria, perfeita, movida por disciplina, honra e algo que o inimigo nunca entendeu. Propósito eterno. Prepare-se para entrar no coração do império. Agora você vai entender por que Roma não vencia batalhas. Ela moldava a história. Roma não inventou a guerra, mas reinventou a forma de lutar. As legiões não eram apenas soldados. Eram uma estrutura viva, treinada desde o sangue até o espírito. Cada legião funcionava como um organismo autônomo, com funções integradas e disciplina inabalável. Não era só uma questão de força, era organização, hierarquia, lealdade e adaptação. Outros povos viam a eficiência, mas não compreendiam a alma por trás. Era mais do que tática, era identidade. E identidade, diferente de estratégia, não se copia. Se vive ou se morre por ela. O treinamento de um legionário começava com o corpo, mas terminava no espírito. Dormiam pouco, marchavam quilômetros carregando o triplo do peso, treinavam combate com armas mais pesadas que as reais. Regras rígidas, castigos duros, a deserção, morte, a covardia, desonra eterna. Eles não apenas obedeciam ordens, acreditavam nelas. Enquanto outros exércitos montavam forças temporárias, Roma forjava homens que respiravam dever. Nenhum povo replicou esse rigor contínuo. Eles até tentaram, mas faltava a fé romana na missão de conquista e domínio total. O que nascia em Roma não era apenas um soldado, era um servo da eternidade. Antes de continuar essa jornada pelos mistérios que tornaram Roma invencível, quero te pedir algo importante. Se esse começo já te fez enxergar o exército romano com outros olhos, se você sentiu que aqui não é só um vídeo, mas quase uma reconstrução viva da história, então retribua esse esforço com um gesto simples. Deixa o like agora, porque isso mostra ao YouTube que esse conteúdo merece ser espalhado para mais pessoas que amam história como você. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque aqui cada episódio é um mergulho profundo, com alma, contexto e revelações que você não vai encontrar nos livros escolares. Aperte o botão, fortaleça essa legião de curiosos e apaixonados por história. Você não está assistindo por acaso. Roma também não conquistava por acidente. Você faz parte disso agora. Vamos continuar? Cada legião era dividida em unidades menores, coortes, séculos, contubérnia. Mas não era só divisão, era inteligência pura. Cada centurião sabia o nome e o histórico de seus homens. A cadeia de comando era clara, funcional, inquebrantável. Outros exércitos viam isso e achavam que bastava copiar a estrutura. Mas não era só a forma, era o conteúdo humano, o espírito por trás da hierarquia. Era a confiança absoluta no superior e o respeito conquistado com sangue, não com título. A legião funcionava como uma mente coletiva. E isso, nenhuma outra cultura conseguiu simular com fidelidade. Um legionário romano não lutava só por soldo ou glória. Lutava por Roma. E Roma era mais que uma cidade. Era um destino, uma missão divina. Essa conexão emocional, quase religiosa, tornava cada batalha uma cruzada pessoal. Copiar a armadura era fácil. Copiar o sentimento, impossível. Era como tentar replicar a alma com moldes de bronze. Povos bárbaros até admiravam essa devoção cega, mas não compreendiam. Sem esse espírito de sacrifício coletivo, qualquer cópia das legiões se tornava apenas uma caricatura. Funcional na aparência, frágil na essência.
As legiões não apenas lutavam, elas construíam vitória. Estradas, pontes, fortificações e acampamentos surgiam com precisão milimétrica. Um exército que podia levantar uma fortaleza em uma noite tinha vantagem sobre qualquer inimigo. E essa engenharia era parte do treinamento militar. Nenhuma outra força incorporou engenharia militar como as legiões. Não era um extra, era central. A infraestrutura sustentava a tática, um exército móvel, mas fortificado. Avançava com ordem, dormia seguro e deixava para trás uma marca eterna. Cópias tentaram replicar a força, mas nunca a fundação. As legiões mudavam conforme o inimigo. Contra os partas, desenvolveram táticas contra a cavalaria. Contra os gauleses, se tornaram mais flexíveis. Contra os cartagineses, reinventaram sua estratégia naval. Enquanto outros exércitos repetiam métodos, Roma evoluía com cada derrota. A legião era uma criatura viva, aprendendo com o erro. E isso nenhuma cópia consegue manter. O DNA adaptativo. Não bastava copiar um modelo fixo, era preciso copiar um modelo mutante em constante mutação. E isso, culturalmente, era impossível para civilizações presas à tradição. Os centuriões não eram oficiais de elite afastados do perigo. Eram a alma da legião, liderando sempre na linha de frente. Eram escolhidos por mérito, não por nobreza. Suavam, sangravam e venciam com seus homens. Esse tipo de liderança inspirava respeito real. Em muitos exércitos inimigos, os líderes ficavam na retaguarda, protegidos. Em Roma, o centurião morria com honra e sua morte causava fúria, não desânimo. Replicar essa cultura de liderança, por exemplo, era tarefa difícil demais para reinos baseados em privilégios hereditários e medo de perder o trono. A simples visão de uma legião marchando podia vencer uma batalha sem luta. O som das sandálias, em sincronia, as formações perfeitas, a disciplina dos olhos fixos. Era uma coreografia de poder. Isso criava pavor nos oponentes. Tentar copiar o visual não era suficiente. O terror vinha da reputação, da certeza de que aquela máquina havia esmagado impérios inteiros. Outros tentaram a marcha, mas ela não carregava o mesmo peso histórico. Era uma sombra sem substância. Roma não vencia só pela espada, mas pela cabeça. Diplomacia, espionagem, infiltração e corrupção. Sabiam quando lutar, mas também quando comprar aliados. Dividiam tribos, quebravam alianças inimigas, seduziam líderes com cidadania romana. Outros povos viam só a face militar e ignoravam o cérebro estratégico por trás. Enquanto construíam cópias do escudo, Roma moldava as guerras muito antes delas começarem. Essa profundidade de atuação estratégica não se copiava. Ou você era Roma, ou era o próximo a cair diante dela. Um legionário que servisse com honra poderia ganhar algo que nenhum outro exército do mundo prometia: cidadania romana. Isso criava um sonho, um ideal. Lutar significava entrar no coração do império. Muitos estrangeiros se tornavam soldados apenas por essa chance. Roma transformava o inimigo em defensor. Era uma estratégia de absorção sem igual. Outros impérios não davam esse valor ao soldado estrangeiro. Roma fazia dele parte do sistema. Era uma sedução irresistível, impossível de copiar, sem abrir mão do elitismo que permeava outros reinos. Mesmo em tempos de paz, as legiões treinavam como se a guerra estivesse a um passo. Marchas, construção, simulações de combate, exercícios em formação. O corpo era mantido afiado como uma lâmina. Essa constância era rara em exércitos sazonais que só se reuniam quando o conflito batia à porta. Roma acreditava no preparo total. Viviam em prontidão. E qualquer cópia que não sustentasse esse ritmo logo desmoronava. Porque o verdadeiro segredo das legiões era esse: guerra era o estado natural. A paz era apenas uma pausa entre conquistas. As
Legiões cultivavam laços entre os homens. Dormiam juntos, comiam juntos, marchavam juntos. Formavam vínculos tão fortes que quebrar uma fileira era como trair um irmão. Essa união emocional criava uma resistência psicológica poderosa. Muitos exércitos copiavam a tática, mas não conseguiam replicar essa fraternidade. A legião era uma família forjada em suor e sangue, e no campo de batalha isso fazia toda a diferença. Não lutavam apenas por Roma, lutavam uns pelos outros, e isso nenhum inimigo podia quebrar. A águia de cada legião era mais do que um estandarte, era sagrada. Perder a águia era como perder a alma. Os soldados juravam protegê-la com a própria vida. Esse simbolismo dava sentido às marchas longas, às batalhas sangrentas. Era mais que honra, era identidade. Outros povos usavam bandeiras, brasões, ídolos, mas nada com o mesmo peso emocional. O estandarte romano era venerado. Uma cópia poderia ter forma, mas nunca teria a mesma devoção. Porque o que mantinha o exército unido era invisível, era o que cada legionário carregava no peito. As legiões romanas não apenas venciam, elas permaneciam. Após conquistar territórios, imediatamente construíam estradas, aquedutos, fortalezas e cidades. Era uma extensão da guerra pela arquitetura. Isso mantinha as comunicações rápidas, o suprimento constante e o domínio absoluto. Nenhum outro exército da antiguidade implementou infraestrutura com tamanha eficiência. Cópias tentaram levantar acampamentos fortificados, mas sem a logística romana, nada se sustentava. A vitória não era apenas no campo, mas no mapa. Enquanto Roma deixava pedra sobre pedra, os imitadores deixavam poeira sobre poeira. Dominar um território não era apenas vencer a batalha, era controlar corações e mentes. Roma sabia disso. Não destruía tudo, absorvia, permitia costumes, locais, desde que a autoridade imperial fosse respeitada. Criava uma sensação de pertencimento ao império. Um soldado romano era também um político, um diplomata, um símbolo de estabilidade. Outros impérios queriam impor. Roma sabia integrar. Por isso, suas legiões não apenas conquistavam, plantavam raízes. E esse tipo de domínio sutil, cultural, administrativo, nenhum exército conseguiu reproduzir com a mesma maestria. As legiões não precisavam de vitórias rápidas. Roma sabia esperar, sabia cercar, desgastar, negociar. Sua força estava na constância, não na pressa. Essa paciência militar confundia os adversários. Muitos povos tentavam copiá-la com táticas imediatistas, mas não sustentavam campanhas longas. Roma fazia da lentidão uma arte estratégica. Conquistava com calma, mas nunca recuava. Enquanto inimigos se esgotavam, Roma persistia. O tempo estava ao seu lado. Essa visão de longo prazo era parte da mentalidade legionária. E isso, nenhuma cultura bélica com sede de glória instantânea conseguiu assimilar. A legião era uma força de combate modular. Podia se dividir, se reorganizar, lutar em linha, em coluna, em testudo. Adaptava-se ao terreno, ao clima, ao inimigo. Nenhuma formação era fixa, tudo era moldável. Isso confundia os oponentes que esperavam rigidez. Cópias tentaram imitar a formação testudo, por exemplo, mas sem o treinamento sincronizado, virava um caos. Roma ensinava seus homens a pensar, a ler o campo de batalha, a responder aos comandos com velocidade e precisão. Essa elasticidade operacional era a alma invisível que mantinha o império em pé, mesmo em condições extremas. A fama das legiões era tão poderosa quanto sua espada. Povos inteiros se rendiam antes do primeiro combate, só ao ouvir que uma legião marchava em sua direção. Era um terror psicológico construído ao longo de séculos. Outros exércitos não tinham essa aura.
Tentavam copiar as armaduras, os escudos, até as formações. Mas não podiam copiar o peso do nome. A palavra Roma provocava pânico. Era como ouvir o trovão antes de ver a tempestade. Essa intimidação antecipada era uma arma invisível e tão letal quanto qualquer pilum. As legiões existiram, por séculos com o mesmo ideal: servir a Roma. Enquanto impérios surgiam e desapareciam, as legiões permaneciam. Eram uma tradição viva, passada de geração em geração. Não eram um projeto temporário, eram um legado. Outros povos montavam forças para defender, Roma mantinha forças para conquistar. O tempo consolidava, fortalecia, aprimorava. Era uma escola de guerra sem fim. Uma linhagem militar com raízes profundas. Nenhuma cópia sobreviveu à prova dos séculos, porque Roma não apenas tinha um exército. Roma era o próprio exército em marcha. No final, nenhuma cópia das legiões funcionou porque faltava o ingrediente principal: ser Roma. A cultura, os valores, a disciplina, o sonho imperial. Tudo isso não se copiava com armaduras ou formações. Era um espírito, uma obsessão por ordem, conquista e permanência. Era a fusão entre civilização e guerra. E isso nenhuma outra nação teve. Tentaram imitar os ossos, mas ignoraram o coração. Por isso, falharam. Porque uma legião não era apenas soldados em marcha, era a própria ideia de Roma, revestida de ferro e coragem, pisando firme sobre a terra até deixá-la romana. Olhando para trás, é impossível não se impressionar com o que Roma criou. Não apenas um exército, mas uma extensão física de sua vontade de poder. As legiões não eram apenas instrumentos de guerra, eram o próprio espírito de Roma em movimento. Cada marcha era uma declaração, cada formação um símbolo, cada batalha uma assinatura imperial cravada no tempo. E mesmo que séculos tenham passado, mesmo que o império tenha caído, o eco dessas legiões ainda ressoa. Porque o que elas representavam era maior do que conquista. Era disciplina que virava cultura, lealdade que virava fé, sangue que virava legado. Nenhum exército moderno, por mais avançado, por mais tecnológico, jamais conseguiu capturar essa essência. Porque o que fez as legiões eternas não foi só tática, foi identidade. Foi o fato de que cada homem que empunhava um gládio acreditava estar carregando Roma inteira nas costas. E talvez seja isso que ainda nos fascina. A ideia de que havia um tempo em que os soldados não lutavam apenas por si, mas por algo que acreditavam eterno. Essa é a verdadeira vitória das legiões. Não o império que construíram, mas o respeito que ainda impõem, mesmo depois de milênios. Se esse vídeo te fez enxergar a história com outros olhos, se em algum momento você sentiu que estava lá, marchando com as legiões, entendendo não apenas a guerra, mas o espírito que moldou um império, então, eu te peço algo sincero. Deixa o like agora e se inscreve no canal. Não só porque ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas, mas porque esse simples gesto é a sua forma de dizer: essa história me transformou e eu quero que outros sintam o mesmo. Aqui cada vídeo não é só informação, é experiência, é resgate, é lembrança de que por trás das datas e nomes existiam homens de carne, honra e sangue. Se isso te tocou, retribua. Faça parte dessa legião de mentes inquietas que não querem só saber, querem sentir a história. A transformação começa com um passo, e o seu pode ser agora. Curte, compartilha e vem com a gente nessa jornada de descoberta. Porque quando você apoia esse trabalho, você não apenas recebe, você também entrega grandeza.